Oi, turma, boa tarde novamente. Boa tarde. Agora vamos estudar geometria, conhecendo a princípio os ângulos, né? Bom, os ângulos estão presentes em várias situações do cotidiano, como vocês estão vendo aqui no relógio. Os ponteiros de um relógio formam um ângulo. Observe aqui o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Está formando um ângulo. Assim como a abertura de uma escada forma um ângulo, certo? Esse ângulo pode ser maior ou menor, depende da abertura da escada e também depende onde estão os ponteiros das horas e dos minutos de um relógio, certo? Vai sempre variar. Bom, com relação à definição de ângulo e com relação a os seus elementos. Bom, primeiro precisamos identificar quem são os elementos de um ângulo. Essa letra O maiúscula representa um ponto. Representamos um ponto qualquer por uma letra maiúscula. E esse ponto vai ser chamado de vértice. Por que de vértice? Porque ele é o ponto de encontro de quem? De OA e OB. OA e OB são semirretas. As semirretas, elas têm início, elas têm origem. Começam no ponto O, segue, passa por A e não se acaba. Aqui temos uma representação de uma semirreta. Uma semirreta tem início, tem origem, mas não tem fim. Assim como vocês podem perceber aqui na semirreta OB. Inicia-se no ponto O, na origem, passa pelo ponto B e o que é que acontece? Continua. Certo? Não tem fim. Bom, agora OA e OB, conforme vocês estão vendo na imagem, são o quê? Os lados de um ângulo. E essa notação aqui, A maiúsculo, O maiúsculo, acento circunflexo no O e B maiúsculo. Isso aqui é a notação de um ângulo. O ângulo é quem? É O. Você pode escrever O maiúsculo, o chapéu, representa um ângulo, certo? E esse aqui é uma das notações de um ângulo, certo? A, O, B. Sempre colocando um chapeuzinho no ângulo. No ângulo vocês colocam o chapeuzinho. Tá bom? O ângulo não é O? Pronto. Então, A, passa por A, chega em O e passa por B. A, O, B. Isso aqui é um ângulo. Não, esse O aqui é a origem, certo? O ponto O é a origem. E aqui, neste exemplo, o ângulo é O, mas ele pode ser qualquer outra letra do alfabeto. Pode ser o B? Pode ser B, pode ser C, pode ser qualquer valor, tá bom? Esse O aqui está representando o quê? A origem, o início de tudo. Nós chamamos, numa reta numérica, a origem de zero. Tudo não começa do zero, seja para mais ou para menos. Pronto, então partindo da origem, para a direita temos os positivos, mais 1, mais 2, mais 3. E partindo da origem, que é zero, para a esquerda temos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então partindo do número 0, ou partindo do ponto O, que é a origem, é o ponto 0, você vai ter o que? A semirreta OA. Partindo do ponto 0, seguindo, você vai ter a semirreta OB. Bom, o que é um ângulo? O ângulo é toda a região plana, determinada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas OA e OB de mesma origem. Origem O está formando o quê? Um ângulo. Dúvidas? Então podemos seguir. Quanto às classificações, ainda na página 66, temos aqui 6 tipos de ângulos. Pela palavra, o ângulo nulo possui medida igual a 0.
Então podemos dizer aqui que a medida do ângulo AOB, nesta imagem aqui, representa o quê? Zero. Certo? Observe que a semirreta OA e a semirreta OB estão na mesma posição. Ou seja, o ângulo formado pelas semirretas OA e OB é zero. Então, assim, é como se tivesse uma contida na outra, uma dentro da outra. O ângulo só pode ser igual a quanto? A zero. Agora, se você movimentar a semirreta OA ou para cima ou para baixo, aí você vai ter um ângulo maior que zero. Estão entendendo? A semirreta OA, ela está o quê? Contida na semirreta OB. Então o ângulo formado entre elas é zero. Agora, se você pegar a semirreta OA, que está contida na OB, e você movimentar para cima, para baixo, você vai determinar um ângulo maior que zero. Pronto. Então todas as vezes que vocês se depararem com a imagem dessa, já sabe que se refere a um ângulo nulo, igual a zero. O ângulo raso, gente, ele possui medida igual, eu vou dizer para vocês, igual a 180 graus. É um valor fixo. O ângulo raso só pode ser igual a 180. O ângulo nulo só pode ser igual a zero, certo? O ângulo raso é também chamado de meia volta. Pela imagem, vocês dão para perceber que é meia volta mesmo? Metade do esfera. Metade de circunferência, né? Aí você tem aqui, ó, daqui até ali você tem meia volta. Se você seguir, você completa outra meia volta e forma 360, uma volta. Então já podemos colocar aqui uma volta, 360 graus, certo? Também, gente, podemos dizer que o ângulo de meia volta corresponde à metade de uma volta. Quanto é a metade de 360? Pronto. O ângulo reto, 90 graus. E na questão o professor não vai colocar o valor, ele só vai colocar o símbolo. É você que tem que dizer. Você que tem que dizer mesmo. O ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, representado por esse símbolo aqui, ó, um quadrado, e no meio temos um ponto. Então toda vez que vocês se depararem com triângulos, quadrados, qualquer outra figura geométrica, e aparecer lá um quadradinho, um pontinho, já sabe que aquele ângulo é reto, possui medida igual a 90 graus. Professor, mas tem cálculo para você calcular isso? Como é que você calcula? Não, aqui só está definindo. O ângulo de reto é de 90 graus. Quando vocês forem calcular, por exemplo, aplicar, deixa eu ver aqui, na verdade, né, vocês vão aplicar de que forma? Dizer se o triângulo é retângulo, por exemplo, se o triângulo é acutângulo ou se o triângulo é obtusângulo. Não, é só você identificar. Você vai... Tem uma regra que você coloca o meio ali não fica o símbolozinho e aí você vê o que é que Eu tenho Eu também esqueci. transferidor. Transferidor? Eu acho que é transferidor. Aquela que é a bolinha. Tem Isso. uma bola e tem meia bola e tem um que é um triângulo. Ali serve para medir o ângulo. Você usa o transferidor para medir os ângulos. Lá, o transferidor tem um formato, se ele tiver completo, ele tem formato de uma volta, né? Se ele tiver incompleto, Tem um furinho no meio. isso, furinho no meio. Ah, Ó, gente, outra coisa, ó, Tem os três juntos. por causa do tempo, ó, o ângulo reto de 90 graus, ele corresponde a 1/4 de quanto? De 360. Quanto é 360 dividido por 4? 90 graus. Certo? O ângulo agudo 45 graus. é fixo? sim. Não. Eles têm que ir. Ó, até o ângulo reto, os valores são fixos. Nulo, zero.
Raso, 180. Uma volta, 360. Reto, 90. Agora o agudo não é fixo, não. É. Agudo é quando ele está mais fechado e o agudo está mais aberto. É porque eu não entendi isso. Isso, o agudo é mais fechado. O agudo é fechado e o obtuso é aberto. Eu não entendi isso. De jeito nenhum. Ó, fechado porque o fechado é maior ou menor que o reto? Menor. Pronto, menor. Então os Então, vai ser agudos menos de 90. menos de 90. E o aberto é maior ou menor que o reto? Maior. Então vai ser mais de 90. Ele vai ser mais de 90 e menos de 180. Isso. O agudo vai ser menos de 90. O obtuso. Menos de 90. Ou seja, 45 graus é menor que 90? É. Então este ângulo é agudo. Certo? 135. É menor que 180? É, né? (135) é menor que 180. Mas eu entendi que a Lana falou. Ó, observe aqui, pessoal. Se o ângulo for fechado, ele é agudo. E observe que o ângulo agudo, vocês podem perceber visualmente que o ângulo agudo ele é fechado em relação ao reto. Então, o ângulo agudo vai ser menor sempre que 90 graus, sempre que o reto. E o obtuso? Aberto. É aberto. Ele passa do reto? Passa. Então ele é maior do que 90 graus. Maior que o reto. Menor que 180. E o raso, no caso. Isso, porque quando chega em 180 você tem o ângulo raso para representar a medida de 180. O maior é uma volta, para 360. Isso, de uma volta é 360. E outra coisa, o ângulo agudo é menor que 90. Ele pode ser 0 graus? Não, então tem que ser. Vai ser nulo. Então tem que ser, se for 0 graus vai ser nulo. Então tem que 13 ser graus daria mais ou menos o jeito. 13 graus, aí tem que utilizar o O transferidor. transferidor. Eu não tenho como fazer isso aqui de forma precisa não. Mas Ou é- utilizando um Vai ter aplicativo. a multiplicidade que a gente utiliza das transferidores? Depois conversamos sobre isso aí, tá bom? Me lembra, tá bom? Depois você me lembra. Não, no kit escola que vem e os Mas, materiais. cadernos, geralmente vem. utilizamos. Vamos ver a possibilidade. Ó, dúvidas? Não. Diga. Não, ó, aqui, Ícaro, aqui você está aprendendo a classificar um ângulo. Se o ângulo está escrito dessa forma aqui, observe, ó, a semirreta OA está como se fosse dentro da semirreta OB, contida na semirreta OB. Certo? Você tem um ângulo que não seja zero? Você tem uma abertura? Não, um está contido no outro. OA está contido no OB. Então, você tem aí um ângulo de 0 graus. E o ângulo de 0 graus chamamos de nulo. Agora, se essa semirreta aqui, OA, Se abrir em dois. se essa semirreta OA você escrever assim, ó. Tá vendo? Aí você vai ter um ângulo maior que 0 graus. Bom, voltando, né, gente? Dúvidas com relação à classificação dos ângulos? Então podemos seguir. O colega de vocês, quando ele retornar, se ele tiver alguma dúvida, aí retomamos a classificação. Aí temos o exercício. Identifique os relógios em que os ponteiros formam um ângulo. Vamos lá? Esse relógio aqui, de número 1, os ponteiros das horas e dos minutos está formando o ângulo reto. Não precisou É só dois. não precisou o professor colocar isso aqui, não é? Não precisou. Então o ângulo reto é o relógio 1, certo, pessoal? O relógio 2, o ponteiro das horas e dos minutos. Pronto. Que é um ângulo que é um ângulo aberto, certo? Então vamos lá em obtuso e colocamos o número 2. Esse daqui, ponteiro das horas e dos minutos, está formando o quê? O ângulo
raso, né? É chamado de ângulo de meia volta. Então, onde tem raso, vamos escrever 3 E o último, em Romanos. E o último, o ponteiro das horas e dos minutos está formando um ângulo fechado, que é o ângulo agudo, menor que 90. Oxi, O obtuso é maior que 90, o agudo menor que 90. Calma aí, professor. Calma aí, anota aí. É para as notas, para nos dar Obrigado, obrigado, obrigado. Essa lista eu postei no CLES, Ah, tá de boa. entendeu? Não é pra mim só consertar mesmo. Ah, certo. Pronto, assim. Pronto, vou seguindo, ó, gente. Agora vamos estudar bissetriz de um ângulo. Não fiz essa. Bissetriz. É simples, ó. Ah, tá. Você tem aqui um ângulo de 50, não tem? A bissetriz é uma semirreta. Aqui, ó. É a semirreta de origem no vértice desse ângulo. Ou seja, começa no O, certo? E divide em dois ângulos congruentes. Vamos lá, eu vou desenhar aqui a bissetriz. Sendo que antes de desenhar a bissetriz, qual é a medida do ângulo AOB? 50. Então vamos escrever 50 graus. E o que é que a bissetriz vai fazer com esse ângulo? Vai dividir ele no meio. Vai dividir ele no meio. Vai dividir em dois ângulos iguais. Vai ser cedo. Aí você pega aqui, ó. A bissetriz ele parte da onde? Da origem, né? É a semirreta de origem no vértice desse ângulo. Ou seja, eu vou começar aqui do O e O. Eu vou dividir no meio. Eu dividi o ângulo AOB em dois ângulos iguais. A quanto? 25, 25. Qual é a metade de 50? 25, 25. Então, ó, vamos lá. A medida do ângulo, eu vou colocar P, pode ser? A, O, P. A medida do ângulo AOP É igual é igual a metade de quanto? 50. Quanto é a metade de 50? 25. Então, a medida do ângulo AOP é igual a 25. E esse ângulo é igual ao ângulo, qual ângulo? E É igual ao ângulo BOP, não é? A bissetriz não divide em ângulos iguais, Gil? é Então, você divide um de 50 em 2 de 25. Dúvidas? É fácil. Agora, quando aplica a equação do primeiro grau, tem que lembrar do conceito de bissetriz. Divide um ângulo em dois iguais. Ô, professor, Diga. E nesse ângulo adjacentes? Ângulo adjacentes. Qual é a página? A 67. 67. O ângulo adjacente, gente, conforme está escrito aqui no livro de vocês, ele não possui pontos internos comuns. Tipo, por exemplo, eu vou olhar essa imagem aqui que estamos utilizando. O ângulo BOP e o ângulo POA. AOP, certo? O ângulo BOP possui pontos internos comuns o ângulo AOP? Não possui pontos internos comuns. Logo, os ângulos BOP e AOP são adjacentes. Porque ele não possui pontos internos comuns. O ponto interno aqui, ó, de AOP não pertence ao P. Entendeu? Não possui pontos internos comuns. Logo, são adjacentes. O que a OB e a OP não são adjacentes. Então Entendeu? parece que são dois ângulos juntos. Isso. Que pegou um e Aí, encaixou no aí outro. você tem o quê? AOP e BOP são adjacentes. O ponto interno de AOP não pertence ao ângulo BOP. O ponto interno de como complementa o outro. Não sei se é essa palavra que fecha, né? Complementa porque aqui tem a bissetriz dividindo, né, em duas partes.
É assim, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Essa região aqui, ó. Essa região aqui são formados pelos pontos internos, certo? Esses pontos internos, ele faz parte de BOP, certo? Esses pontos aqui que eu rabisquei, faz parte de AOP? Não. Então, BOP é adjacente a AOP. Entendeu? Agora, além disso, tem essa informação aqui, ó, sobre ângulos consecutivos, né? Possui o mesmo vértice. BOP e AOP possuem o mesmo vértice? Qual é? Ó. E tem um lado comum? Não. Tem. Que é OP. OP é lado de BOP e OP é lado de AOP, certo? Bom, para você entender a imagem, eu disponibilizei aquele vídeo, não sei se vocês assistiram, está bem destacado, então assistam lá, tá bom? Da aula de ângulos. Depois a gente conversa, deixa eu só dar sequência, mas provavelmente, sem ser a semana que vem a outra, eu já aplico a atividade avaliativa. Nossa, não tá. Isso. Dúvidas? Não. Podemos seguir? Diga aí, Pedro. É bissetriz de um ângulo. A bissetriz é uma semi-reta. Hã? Pode sim. Você pode fazer a bissetriz de um ângulo obtuso, de um ângulo agudo. Você pode fazer a bissetriz até do ângulo reto. Qual é a medida do ângulo reto? 0. Qual é a medida do ângulo reto? A bissetriz passando a bissetriz no ângulo reto vai dividir o ângulo reto em dois iguais a... O ângulo reto mede quanto, gente? Pronto, a bissetriz vai dividir o ângulo reto em 2 de 45. Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Aí vai ter o número decimal. Vai dividir 45. Calma, diga, Bia. Vocês querem no Class o slide? Eu disponibilizo. Pronto, eu disponibilizo. Ó, exercício, tá na lista. Na Você figura. pode fazer as anotações deles? Com essas anotações? Não se assuste com minha letra não. Eu deixo também disponível, então. Ó, na figura OP. Vamos lá, onde está OP? Tá aqui, ó. OP é bissetriz, ou seja, OP é uma semi-reta. Essa semi-reta OP é bissetriz de que ângulo? BOC. BOC. O que é que a bissetriz OP, a semi-reta OP, vai fazer com BOC? Dividir o ângulo BOC em dois congruentes, né? Dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais. A bissetriz divide um ângulo em dois ângulos iguais. Ó, gente. Isso aí é 130, né? Isso, BOC seria 130. Pronto. Então aqui, ó, a semi-reta OP dividiu em dois iguais, a 65 e a 65. Essa que é a ideia da bissetriz. Dividir o ângulo qualquer em dois iguais, em dois ângulos congruentes, certo? Então o ângulo BOC é quanto? Qual é a medida do ângulo BOC? 130. Mas a questão está solicitando o que de vocês? Para calcular a medida do AOC. Então vamos calcular a medida do ângulo AOC. Quanto é a medida do ângulo AOC? Não é 180, não. Aqui eu coloquei um lembretezinho para vocês, ó. O lembrete, ó. O ângulo de meia volta vale quanto? 180. Se aqui você tem 130, observa, gente. Se aqui você tem 130, vê se vocês concordam comigo. 90, não? Não, meia volta é metade de 360. Mas do C ao A. Não. Ó, se liga aqui, a gente, ó. Eu vou fazer aqui meia volta, ó. Presta atenção, ó. Tomara que saia bonito.
Isso aqui forma meia volta. Sim. Se aqui você já tem 130, falta quanto para chegar em 180? 50. Muito bem, Brenda. 50. Logo, o ângulo... Logo, a medida do ângulo ao C vai ser quanto? 50 graus. Então, esse é o resultado da medida. Exatamente. Mas vocês entenderam aí a ideia? Ó, OP é a bissetriz. OP é a bissetriz. Então, OP é uma semirreta que divide o ângulo BOC em dois iguais. Vamos lá. BOC. BOC nesse ângulo aqui, no dividir em dois iguais, dividiu em BOP, que é 65, e COP, que também é igual a 65, certo? 65 mais 65 é igual a 130 graus. E coloquei um lembrete aqui. O ângulo de meia volta vale quanto? 180. Eu acabei de desenhar para vocês essa linha azul aqui, ó. Vocês conseguem visualizar isso aqui e identificar como meia volta? Sim. Ó, meia volta é aqui onde está próximo de B. Se fosse uma volta, já tem que ser lá embaixo. Se fosse uma volta, continuaria aqui, ó, e fecharia a circunferência, tá bom? Já 360. Bom, se meia volta vale 180, o ângulo BOC vale 130, então o ângulo AOC vai valer quanto? 180 menos quanto? 130. Percebeu aí? É igual a 50. Esse ângulo aqui, ó, essa linha azul, 180 menos BOC, 130. Vai determinar AOC, que é igual a 50 graus. Certo? É assim, ó, Gil. Professor, Você entendeu essa parte aí? faz uma pizza em 4 pedaços. Um pixel com 4 pedaços? Então tá, vamos lá. Pode ir computador, por favor. A pedido de Bia, estou fazendo a pizza com 4 pedaços. Sabor de quê, professor? Ah, entendi. E agora? Aí agora a gente sabe que tem um pedaço de pizza que são maiores. Aí a gente sabe que são 65 e o outro é 65. 65, aonde? Aí, Mas aqui não é 65, aqui vai formar um ângulo reto, 45, né? 90 graus. Entendeu? Não dá pra fazer 4 de 90. Né? Aí outro de 90 vai formar 180. Entendeu? É o ângulo de meia volta. Certo? Era essa a ideia? Não era outro, não precisa Ah. não. E essa pizza aí é uma volta de 360 graus. Voltando para a explicação. Ó, Gil, você entendeu essa parte aqui, que a semirreta OP, se ele é bissetriz, ele vai dividir o ângulo em dois iguais? Ele vai conseguir dividir o ângulo em dois iguais? ODP? Consegue, claro que vai dividir em dois iguais, porque é bissetriz. A bissetriz divide um ângulo em dois iguais, certo? Então, ó, observe, BOC vai dividir, a semirreta OP vai dividir BOC em dois iguais, ó, dividiu no meio, essa metade aqui é 65, a outra metade é 65, 65 mais 65 é igual a 130, então a medida do ângulo BOC é 130. Bom, a bissetriz não é OP? No dividir em dois iguais? Então, o ângulo BOP não é 65? 65 não é metade de 130? 130 dividido por 2 é 65. Essa parte, você entendeu essa parte? Agora, esse lembrete aqui eu coloquei por quê? Porque
Observe aqui, que quando a gente faz essa linha aqui, ó. Ó. Essa linha aqui, ó. Vai formar o quê? Meia volta. E meia volta vale 180. Aqui você já tem 130, ó. 130 aqui. Essa parte que falta vai valer quanto? 50. Ou seja, 180 menos 130 é igual a 50 graus. Bom, são 4h20, não dá mais tempo, né? Então na próxima aula a gente corrige, tá bom? Assistam a videoaula em casa, ambos, lá no canal Professor Marcelo Vieira, e respondam as atividades do livro didático, de ângulos e a lista de exercícios que eu postei lá no Class, tá bom?